Jonas. Jonas, o rei da festa, parou de fazer festa. Jonas é de. Vai, lá de perto, é lá de Paineiras. Eu já fiz. Não, nunca fiz festa em Paineiras, já fiz em Abaeté e Morada Nova. O Jonas, obrigada, viu? Obrigada pelo rei da festa. É verdade. O que acontece? Agora, Jonas, nós estamos numa situação muito complicada. Muito recurso público, dinheiro do povo, né? Dinheiro de vocês, não é meu, o seu, dinheiro do povo indo para eventos. Indo para artistas cobrando 800 mil, 900 mil, 1 milhão, e dinheiro público, né? Esse que é o pior. Se não fosse dinheiro público, fosse pelo menos privado, era o que eu fazia, era festa privada, com o meu dinheiro, eu tomava o prejuízo ou ganhava o lucro, mas infelizmente não dá para concorrer com o público, né? E eventos assim, infelizmente, pode ver, eu tenho um grupo de WhatsApp que os caras que faziam festas, os promoters, todo mundo acabou. Foi todo mundo para o setor público ou para o diária. E, infelizmente, eu espero que um dia a gente possa retornar e fazer de novo essa grande festa da gravata que muitas cidades aqui no Brasil viu. Obrigado, Jonas. Jonas? Acho que é Jonas mesmo. Jonas, mas ó, deixa eu te falar. E eu sou doido para voltar a fazer festa, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu nunca vou deixar de fazer eventos. É só o cenário que tá muito ruim, mas muito ruim mesmo para fazer evento. Mas eu quero deixar claro que em breve, se Deus quiser, eu vou voltar. João César de Parnaíba. Você falou sobre o investimento da pele da tilápia. Ah, rapaz. O que é o negócio da pele da tilápia? Eu não sei se vocês viram, mas vai ter uma fábrica lá no Ceará de pele de tilápia. Olha para vocês verem. De proibição de tilápia, que a gente estava quase, vocês sabem, né? Agora a pele da tilápia virou uma salvação. Vai ser um investimento de 52 milhões de reais numa cidade no Ceará, eu não sei o certo o nome, mas está em todos os noticiários aí. A pele da tilápia. Então, assim, qual que é o sentido da gente importar tilápia, sendo que a tilápia agora está salvando vidas? E mais, a tilápia, ela veio através da Embrapa, um dos principais órgãos do Brasil, um dos órgãos mais respeitados em 1971, tá totalmente domesticada aqui no Brasil. E assim, é fonte de sustento para muitas famílias, é fonte de renda para muitas famílias, inclusive falam que em torno de 3 milhões de pessoas. E olha que agora temos a fábrica de pele de tilápia. Não é fábrica, é um processamento de pele de tilápia. E de vilão passou a Salvador, quem diria, hein? Ó, e a Ana tá me perguntando aqui para que serve, né, no caso, essa fábrica do mundo de pele de tilápia. Ana, ela é uma das principais, eu não sei nem da onde, eu não sei da onde a Ana, Ana, fala de onde você é aqui. Ela é dos principais para curativo e queimaduras. A gente até uma vez mandou para a Universidade Federal de Uberlândia e eles estavam precisando com certa urgência, vieram aqui, pegaram e conseguiram salvar uma criança de 6 anos com grau, se eu não me engano era grau C lá, eu não sei muito como que é esse negócio, mas era um grau muito alto. E é isso, é para queimadura, curativo, é uma coisa bem que está usando, se usa no mundo inteiro e agora aqui no Brasil também. Rafael e Pameri. E o Edibão, como é que tá o Edibão? O Edibão como pessoa, Rafael, o Edibão como pessoa é o melhor do mundo. Hein? Ah, na política? Pois é, na política é o seguinte, Rafael de Pameri e todo mundo que tá aí ao vivo, meu sogro é o seguinte, eu tava esses dias em Barreiras, na Bahia, te passei em Divinópolis de Goiás, bem ali na divisa com a Bahia. E aí eu tava tomando café lá e eu falei que era de Catalão. E o pessoal vira e fala assim, olha pra você ver qual que é a referência de Catalão. É lá que tem aquele prefeito lá, que é bom demais. Rapaz, aí eu fui e falei, é o Adib? Ele falou, é o Adib mesmo. Ele tá lá ainda? Eu falo, não, agora ele não é mais prefeito, mas ele tá querendo ser deputado. Ele tá candidatando para deputado.
A referência das pessoas, e olha o tanto que é engraçado, a referência das pessoas quando você fala de catalão, eles falam do meu sogro, eles falam a terra do Adib, e assim, isso é em qualquer lugar. Eu estava em Divinópolis de Goiás, quase 700 quilômetros daqui, qualquer lugar que você vá, eles falam, é a terra do Adib, é o Adib, e aí logo em seguida, claro, eu vou e falo, eu sou genro do Adib. Aí que tem mais prosa, aí eu tenho que falar bastante coisa, o que que ele fez, catalão e tal. E as pessoas já falam, rapaz, ele mudou catalão, ele fez muito por catalão. Catalão era uma antes dele, catalão era depois. Pessoas de 700 quilômetros, eu tô falando isso de Divinópolis de Goiás. Mas se você for em Goiânia, em outras cidades, Rio Verde, todo mundo vai falar a mesma coisa, viu? Todos os lugares as pessoas falam, cara, que cara fez demais por catalão, ele fez muito por catalão, e realmente, viu, gente? Não é porque é meu sogro, mas ele fez bastante coisa por catalão. Eu cheguei depois, mas muita gente fala que existe catalão antes e catalão depois do Adib Elias. E é isso, eu vou votar nele, óbvio, vou trabalhar para ele ser eleito, porque não existe ninguém em catalão que eu conheça que ame mais a cidade igual ele. Então vocês podem ter certeza que vai lá, pode votar no Adib por região, por catalão, porque catalão é uma cidade satélite aqui também. Então a região só tem a ganhar quando ele candidato e quando ele é eleito, porque você sabe que ele briga mesmo, o homem é duro na queda. E Rafael, só para complementar, você que é de Palmerita, ele fez bastante obras no estado inteiro, porque ele foi secretário, ele foi deputado também, todo mundo sabe o que, que ele arrumou lá contra, se não me engano, era contra o TCM, contra o Tribunal de Contas, né? Então ele tem coisa no estado inteiro que ele fez, porque ele não para. Então ele tem, todo mundo fala, o homem das mil obras, mas ele tem coisa em todas as cidades de Goiás, é impressionante, todo mundo tem uma história com ele, todo mundo tem uma história com o Adib Elias, ele fez isso para mim, ele fez isso, ele trouxe isso para tal cidade, ele levou isso para tal cidade. Então eu acho que o estado de Goiás inteiro só tem a ganhar com ele, isso é fato. E deixa eu falar para vocês, sabe uma coisa que eu, assim, que me tira do sério e eu acho uma coisa bem bacana, é que eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum político que tem tanta articulação política com ou sem mandato igual ele, igual o Adib Elias. É muita articulação, muita coisa que ele faz, mesmo ele não estando com a caneta, mesmo ele não estando na prefeitura, mesmo ele não estando na Alego, ele faz bastante coisa para a população. E isso é admirável, isso aí é fora da curva. Amaral 78. E da duplicação da GO 330. Você não vai falar? Até sua fotinha é com outro candidato, né? Tô até vendo aqui, viu, Amaral? Não, mas eu não fujo de pergunta, não. Fujo de pergunta, eu tô aqui para responder todas. GO 330, vamos lá. GO 330 é a duplicação, né? Não é, Guilherme? Duplicação da catalão a Goiânia, né? Que eles falam, né? Pois bem, a duplicação de. Eu não entendo, realmente, turma, eu não entendo. Esse negócio dessa comemoração toda sobre a duplicação da GO 330. Por que que eu não entendo? Antigamente eu lembro que a gente fazia um churrasco, os políticos vinham, mas era depois que era entregue. Era depois que tudo estava pronto. Geralmente era asfalto, porque era tudo de terra, aí chegava o asfalto e tal, e comemorava com boi no rolete, aquele negócio todo. Hoje a gente está comemorando, olha para você ver o tanto que o QI do brasileiro abaixou. A gente está comemorando 11 quilômetros, porque é isso que é feito, são 11 quilômetros que estão sendo feitos. Já tem mais de um ano que essa obra começou, e 11 quilômetros, só para vocês terem uma ideia. Eu não vou nem na China, porque se a gente pegar a China como referência, a China faz 180 quilômetros em 6 meses de duplicação. Eu vou pegar a Guiana. A Guiana fez 100 quilômetros de duplicação de Boa Vista para ligar Jorge e tal, e eles vão fazer mais 500 que eles querem em um ano. Nós estamos comemorando 11 quilômetros que não estão prontos em um ano, e nem começou
os outros quilômetros, por exemplo, se eu fosse comemorar ou se eu fosse deputado, eu falaria o seguinte, gente, olha aqui, ó, a gente tem que começar a fazer Ipameri, Pires do Rio, tem que fazer Pires do Rio a Palmelo, tem que fazer Palmela, Cristianópolis, Cristianópolis a Bela Vista. É isso que a gente tem que comemorar, mas não tem nenhum movimento, nós estamos comemorando 11 quilômetros, gente. Isso é muito pouco para uma cidade igual Catalão, que tem Mitsubishi, tem John Deere. Pelo amor de Deus, né? Desculpa, Amaral 78, eu não sei se já era essa a resposta que você queria, mas é muito QI baixo a gente comemorar 11 quilômetros sem começar a outra. Já tinha que estar começando, chegando, juntar Ipameri, Goiânia, Catalão, as duas se encontrarem e aí já começar Ipameri, Pires do Rio. Então, assim, na minha concepção, desculpa, eu sei que muita gente não era isso que queria escutar, mas é muito pouco para uma cidade igual Catalão, que deveria duplicação ficar pronta em 2 anos, 200 quilômetros até Goiânia, gente. Tá? Essa é a minha ideia. Aninha 78, 79. Em quem você vai votar para presidente? Aninha, eu vou votar para presidente no Caiado. Ele revolucionou o estado de Goiás. Para mim, o estado de Goiás é o estado mais seguro. Eu viajo bastante, vou em vários outros lugares. E assim, depois da segurança, Aninha, você pode tudo. Você pode colocar a empresa, você fica tranquilo nas ruas aqui em Goiás. Dificilmente você vê roubo, e quando você vê o roubo, rapidinho a polícia já pega e já leva para cadeia, já faz o que tem que fazer com bandido. Bandido realmente aqui, acho que a frase do Caiado eu não lembro, mas é bandido aqui não se cria, é um negócio assim. Mas eu vou votar no Caiado no primeiro turno, tomara que ele vá para o segundo turno também. Mas, e várias empresas vieram para o estado de Goiás depois que ele entrou por causa dessa questão de segurança. Muitas empresas, ele também dá muito incentivo para as empresas virem para o estado de Goiás. Então eu acho que ele vai fazer um bem danado se ele for presidente do Brasil, até porque o Brasil hoje vive um estado quase que faccionado, quase que um México, né? Então, tenho certeza, se o Caiado for presidente, eu acho que também em questão de como é que fala? Não é de diploma, não é de currículo. Questão de currículo, eu acho que o Caiado é o mais preparado. Sem sombra de dúvida, de todos que estão ali, o Caiado é o mais preparado. Meu voto é no Caiado. É isso. É isso. Espero ter respondido, Aninha. Vigílio. Vigílio. Vigílio Santos. Vigílio Santos. E a economia do Brasil? Cara, a economia do Brasil tá muito ruim. Tá horrível. Vocês podem ver que a desculpa é que, por exemplo, aqui mesmo tem uma rua chamada 20 de Agosto. A 20 de Agosto tá vazia. Então a desculpa é que o pessoal tá comprando online. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Não é só a questão das lojas e tudo mais. O agro, por exemplo, o agro tá quebrado. O agro, vocês podem ver que tá desastroso como é que tá a situação do agro. E assim, todo lugar no mundo, tem incentivo para o agro. Aqui no Brasil parece que virou loucura dar incentivo para o agro. Muito pelo contrário. O pessoal investe milhões, muito dinheiro para fazer as plantações e eles pegam os recursos com juros, viu, gente? O pessoal aqui no Brasil acha que o agro vai lá, pega o dinheiro, vai e não precisa pagar, não. Tem juros, você tem que colocar uma garantia no valor do negócio que você pegou. Por exemplo, você pegou 1 milhão, você tem que colocar uma garantia de 1,5 milhão, geralmente até maior do que você pega. Então, assim, quem em sã consciência vai plantar, vai fazer tudo aquilo sem incentivo? E claro, você tem ali todos esses incentivos, tudo, e ainda assim depende de fator climático, depende de outras coisas, depende de chuva. E, desculpa, mas dificilmente você vê alguém do agro que não acredita em Deus, porque precisa até de Deus para ajudar esse pessoal no plantio, da chuva, a pagar esses juros que estão muito altos. A gente está falando de juros, gente. Se você for no banco hoje para pegar uma taxa de juros boa mesmo, é 22% ao ano. Se você me falar comigo que tem taxa de juros Selic a 15%, me mostra onde que está essa taxa de juros, que é mentira, entendeu? É mentira. Então é isso.
Para de achar loucura, para de achar que a economia tá boa, a economia está horrorosa. E o Richard, a gente boa? Coelho 101. Cara, o Richard é um dos caras mais legais que eu já conheci na minha vida. E fora que ele é muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. Ele foi lá na psicultura, né? A gente gravou, passou uma manhã inteira gravando. É um cara super gente boa. É a gente que falou bastante de tilápia. Ele tem umas teorias bem bacanas. Ele até falou que ia candidatar, mas eu nem sei se ele vai candidatar mesmo. Mas quem é de São Paulo, se ele for candidatar, pode votar nele. Já vou pedir voto pro Richard. Mas é um cara bem legal, um cara fora da curva, é um cara inteligentíssimo. E todo mundo sabe. É difícil você ver uma pessoa que não goste dele. E tanto olha pra você ver o tanto que é legal. A gente levou ele na rádio, ele ficou lá por cerca de 15 a 30 minutos. Depois que a gente saiu, cara, já tinha uma fila de gente querendo tirar foto com ele lá. Olha o tanto que é legal isso aí. Foi bem bacana. E quem não assistiu o nosso programa, corre lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Vai lá que o programa tá completo aqui. Gravata, você falou aí, e a rádio? Não te vejo na rádio. Cara, mas não tem nem tempo de ir na rádio. A rádio é da minha esposa é diretora lá da rádio. E assim, eu fico correndo o dia inteiro, cara. Eu fico pra todo lado. Eu viajo, vou correndo atrás, fico lá na piscicultura. Poxa, eu viajo atrás de coisa nova. Mas minha esposa está inovando bastante lá. Ela está fazendo bastante. Vocês estão vendo as programações, quem acompanha a rádio. A rádio eu acho que ela pega em 38 cidades, a rádio é muito grande. Ela está inovando muito com vários programas, a programação está bem legal. E é isso. Ela manja muito, os locutores são muito bons. Cara, e assim, quem não está acompanhando, pode acompanhar lá. Eu era um cara que eu vou muito em rádio, eu ia muito em rádio, tanto é que vocês já me viram no Pânico, né, e tudo mais, mas eu tô sem tempo, mas acompanha a rádio é um dos veículos de comunicação, eu sou formado em comunicação, é o veículo de comunicação mais fiel, é o que o pessoal mais escuta, mais confia, mais tem credibilidade. Então assim, esses dias, só por curiosidade, só para vocês terem uma ideia, a gente fez eu lembro na época, a gente fez um sorteio de um ingresso na festa do Alok, se não me engano, tinha 33 mil pessoas escutando a rádio. Tinha meio que, eu não sei qual que é o aparelhinho, a Patrícia vai saber falar, mas é meio que um Ibope, e aí tinha o WhatsApp travou e tal. Mas a rádio, ela hoje, no interior, pelo menos eu falo pro interior onde a gente está, ela é o veículo de comunicação mais fiel que tem. Então, sintoniza na rádio, sintoniza na Nova Liberdade, veja a programação que está bem legal. E tem programa de notícia, tem programa de entretenimento, tem política, que eu sei que todo mundo gosta. Então, sintoniza aí na Nova Liberdade, que tá show.